Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Difícil pra gente, né? Como dependente químico, estou vir aqui à frente e falar da minha vida, porque eu sei que é difícil para vocês também falar da vida de vocês pro próximo. É muito fácil pra gente vir aqui apontar o defeito do outro, falar que o outro é isso, que é aquilo, mas falar de si é difícil. É difícil falar de si. Estou um pouco nervoso, desculpa, eu entrei na drogadição dos meus 14 para 15 anos, mais ou menos. Foi quando eu comecei no álcool. Como a maioria dos jovens, comecei com a cerveja. Achava bonito sair para as festas, embebedar, estava com os amigos, naquela curtição. Achava legal ficar bêbado, falar besteira, dar risada à toa. Logo em seguida, eu comecei a fumar. E meu pai já bebia, desde que eu me entendo por gente. Acho que desde que se entende por gente, ele também fuma, até hoje. E dos meus 14 para 15 anos, eu sempre estava com ele. Meu pai saía, ele tinha um carro, estava dentro do carro e me levava para onde ele fosse. E o dia que ele saía, que eu não me levava, eu ficava no portão chorando porque eu queria estar com ele. E ali ele ia para casa dos amigos, ia para casa dos colegas, ia para o barzinho, ele tinha o costume de ir, e eu estava sempre com ele. Não que de fato seja a culpa dele, eu ter começado a beber ou fumar, não. Mas eu vivi com aquilo, e não via aquilo como errado. E se meu pai fazia, não era errado. Eu sempre tive uma imagem do meu pai como um cara correto, e é até hoje. Cara justo. Então, se meu pai bebia e fumava, não era errado na minha concepção. Sabia que sim, fazia mal, mas não via como errado. E dos meus 14 para 15 anos eu comecei a beber. Acho que com 15 anos mais ou menos eu comecei a fumar. Fumava escondido, lógico. Mesmo sabendo que fumava, eu comecei a fumar escondido. Até que descobri que eu devia fumar. E, entre aspas, eu passei. Só que deixou bem claro, você quer fumar, você vai fazer isso. Você não está quem? Sustento mesmo. Mas mesmo assim, depois quando eu trabalhava ali nada, ele até tinha deixado mais para comprar um cigarro. Eu não queria ver, eu pedir um cigarro para ninguém da rua. Então, foi assim. E com 15 para 16 anos, eu comecei a fumar maconha. Comecei a fumar o famoso baseadinho. Eu lembro que a gente cabulava na escola, já era rotina cabular na escola, porque eu nunca gostei de estudar. Eu sempre cabulava à noite, eu estudava à noite, sempre cabulava para ir para o fliperama, às vezes para jogar bola na quadra, por algum motivo para namorar. Então já era rotina a gente cabular. E a gente tinha um costume de cabular, a gente ia para um barzinho lá, chamava Bar do Zé, tinha um fliperama lá que tinha aqueles joguinhos de Playstation, futebol, A gente ficava ali durante 3, 4 horas jogando e depois a gente ia pro Seu Zé, que era uma lanchonetezinha na frente, com um hot dog. E ali um dia, esse colega meu que estudava comigo, morava na mesma rua, falou: tem um baseadinho aqui, vamos fumar? Falei: não, você é doido, fumar baseado, não. Eu
Ele falou, não dá nada não, pô, eu já fumo já não tem pão, já não dá nada. Eu já fumava cigarro, vamos ver, né? Qual que é o barato disso aí, né? Os caras falam que é da hora, vamos ver, né? Não tem nada a perder mesmo na minha concepção, não tem nada a perder, né? Vamos fumar uma baseadinha. E ali foi muito louco. Foi muito louco. Foi um prazer que é difícil de explicar até hoje. Foi louco, né? Aquela brisa, aquela sensação de liberdade, aquela sensação que é difícil explicar, aquela alegria que eu sentia, né? Eu lembro que a gente olhava para a cara do outro e dentro, né? Que da hora, que legal aquela brisa, aquela loucura, né? E a gente saía às vezes pro rolezinho, pra balada e tal, e tinha um campinho lá perto de casa, que à noite ficava vazio, tudo escuro. Então, falava, não, vamos passar lá no campinho, que eu vou dar uns dois, né? E a gente passava naquele campinho, eu fumava meu baseadinho, esticava ali a farinha dele, cheirava, quer tirar? Não, tô suave. Farinha pra mim não vira não, fumava baseadinho já era. E ali aquilo se repetia semanalmente, todo final de semana a gente saía, a gente passava, fazia a mesma coisa. E um dia ele falou, quer tirar contigo? Eu falei, vamos ver, né? Vamos experimentar isso aí, toda vez que cheira, eu só fumo baseadinho, vamos experimentar. E ali eu dei um tiro. Foi um. Quando eu dei aquele tiro, já subiu para a cabeça, meu pensamento já mudou, a brisa já foi outra. E eu lembro que eu estava fumando um baseadinho ainda, eu joguei o baseadinho no chão, pisei no pé, tirei o dinheiro do bolso, falei, vai lá e pega mais duas. Vai lá e pega mais duas. E ali, como diz o irmão Félix, né, já comecei a me chafurdar. Ali eu já comecei a me afundar na química, né? Então, para mim, o baseado era só de vez em quando ia jogar uma bola, ou quando ia para algum lugar que não dava para montar agora, a gente fumava um baseadinho, botava um no olho, a gente andava sempre com aquele perfuminho, sabe aquela amostra grátis, passava assim para tirar um pouco a tabela e pronto. Mas o baseadinho já não fazia mais questão para a gente, já não dava aquela brisa que a gente queria. A gente queria cheirar. E ali foi indo, a gente foi cheirando, e já não tinha totalmente o controle, porque quando a gente às vezes se reunia, falava assim, não, hoje vamos ficar de boa, vamos tomar só uma cervejinha. Se reunia assim na calçada, ou na minha, ou na calçada do vizinho de cima, e estava ali tomando a cervejinha, daqui a pouco olhava para o outro, falava, tem 5 aí? Vamos pegar uma, e assim começava. Aquela cervejinha, aquele dia que a gente falava que ia só tomar uma cervejinha, daqui a pouco já estava todo mundo muito louco, estralado, cheirado, né? Então a gente falava que tinha um controle, que cheirava quando queria, mas era mentira. A gente estava se enganando. A gente estava enganando nós mesmos. E pensando que estava enganando o pai, pensando que estava enganando a mãe, pensando que estava enganando o vizinho, mas não, você estava enganando você mesmo. Eu estava me enganando. Eu lembro que eu falava que eu cheiro, eu fumo maconha, eu bebo, mas o dia que eu quiser parar, eu paro. Mentira, mentira. A gente se engana. A gente mente para a gente mesmo. A gente fala que consegue, mas não consegue, é difícil. Sozinho é muito difícil. E aquilo ali, naquele tempo, eu não aceitava que eu era um dependente químico, que eu era, sei lá, não aceitava também, porque eu não tinha nem conhecimento da doença. Não tinha. E ali a gente foi cheirando, e saía para as festas, ia aumentando. Ou seja, eu chegava em casa no máximo 11 horas da noite, meia-noite, quando a gente saía no final de semana, 1 hora. E aquilo ali já começando a virar a noite, já começou a mudar os meus comportamentos. A gente já não chegava 11 horas da noite, a gente chegava no outro dia de manhã, né? Quantas vezes eu já me emendei 2, 3 dias na casa de fulano, ciclano, beltrano, que a gente saía para começar a beber na pizzaria, e dali a gente ia para outro rolê, do outro a gente ia para outro, e do outro para outro. A gente não tinha paradeiro, não tinha. Às vezes a gente falava, não, vamos na pizzaria hoje, vamos tomar uma, dar uns tiros, depois nós vamos para casa. Mas quantas vezes eu comecei a ir na pizzaria, quando foi ver, eu estava em Santos, estava na praia, ou eu estava lá pro lado de Cipó, em Iguaçu, né, na nossa região lá. A gente não tinha o controle. A gente não tinha. E achava que tinha. Batia no peito e falava, eu uso porque eu quero. Mentira, né? Mentira. E ali, às vezes, o dinheiro não dava, né, pra gente estar todo final de semana cheirando, né, com o dinheiro no bolso, porque a gente costumava falar que droga, além de ser um vício, a droga é luxo. Porque para estar usando tem que ter dinheiro. E a gente não tinha dinheiro todo final de semana. Então às vezes a gente se contentava com baseadinho mesmo, até aparecer alguém que tivesse dinheiro e falasse, não, eu tenho dinheiro, vamos dar um tiro.
né? E num desses dias que a gente não tinha o dinheiro para comprar nem uma bucha de maconha que era R$5, eu duro, e o colega meu também duro, dentro da minha casa, assim, tem um baldio, né, uma chácara, e tinha um conhecido da gente, né, que já estava no uso da pedra, né, no meu tempo, quando eu comecei a fumar, era muito popular o tal do mesclado, né, que era a maconha misturada com a pedra. Colocava o baseado assim, quebrava até jogava em cima e fumava aquilo ali. Então o mesclado, meladinho, né, entre outros nomes. E esse colega meu, um colega da gente lá no tempo, ele estava jogado na rua, não tinha casa, né? E ele morava nessa chácara, né, numa parte lá do mato que era mais baixa, aquelas tendinhas, como é que chama? Aqueles de acampamento, sabe? Morava ali na barraquinha daquela de acampamento. Ali era a casa dele. Então eu lembro que a gente, às vezes, quando a gente tinha maconha, a gente levava uma baseadinha pra gente fumar lá, e levava também alguma coisa para comer, uma marmitinha, ou eu pegava na minha casa, ou meu colega pegava da casa dele, e assim, uma bolacha, um pão, alguma coisa assim para ele comer. E um dia a gente falou, tem baseadinha aí? Não tem. Perguntando pro colega, não tem. Ué, então vamos descer lá no fulano, que deve ter, né? Essa hora ele já deve estar chegado do corre, deve ter. Ele catava os papelão na rua, fazia os corre dele. E descemos lá. E chegando lá, a gente, tem baseadinha aí para salvar nós e tal, né? Ele falou, não tem, né? Só tem um fino aqui, que eu vou colar meu bagulhozinho agora, né? Se vocês quiserem dar um trago, olhando pra cara do cara. Primeiro, né? Naquele ditado, não tem que vai comendo. Mas não tinha baseadinho, vamos fumar. E aqui foi outro erro. Maldita hora que eu me deixei, né, levar e aceitei fumar aquele meladinho, a pedra com maconha. Ali já foi outra sensação. Já foi outro barato louco, melhor que o da cocaína. Ali eu já. Nossa, que brisa louca. Da hora, mano. Quanto que é a pedra? Quanto que é? Puta que muito louco, hein, mano? Gostei. E no outro dia eu já levantei cedo para fazer um corre, para escolar muito dinheiro. E à tarde eu já chamei o Marquinhos e falei, tem um dinheiro aqui. Vamos pegar o tempo para uma estrada? Vamos, demorou. E aí já comecei. Comecei a fumar o mesclado, fumava só mesclado. Maconha pura para mim já não valia de nada. Cheirado também não. Eu só queria o mesclado. Só queria fumar mesclado, meladinho. E ali a gente se reunia, a gente saía todo final de semana. Os irmãos conhecem lá perto do Vila Natal, tem uma pracinha lá, né? Perto do Vila Natal, tem uma pracinha lá. E ali era o nosso ponte no Vila. Pracinha do Vila Natal, ali era o nosso ponte. Ali rolava de tudo. Prostituição, era no tempo o pancadão estava no seu auge, estava conversando com o pancadão, tinha os pancadão, tinha as menininhas rebolando, né? As novinhas lá e tal, não sei o quê. A gente gostava daquilo ali. A gente gostava da bagunça. Então eu lembro que a gente falava assim, como a gente fumava o mesclado e a pedra era discriminada naquele tempo. Hoje não, hoje é comum ser um usuário de pedra, mas naquele tempo quem usasse pedra era nóia, era tirado. Não colava na banca não. Se alguém soubesse que você usava pedra, ninguém falava mais com você, você era descartado do mundo. Né? Então a gente, para não dar goela, que a gente fumava pedra, né? Que a gente fumava o mesclado, a gente falava que era na casa das minas, né? Enganação. Gravou, daí vamos na casa das minas hoje, o outro já se animava, pessoas lá, né? E nós íamos na casa das minas. Passava na biqueira, pegava não sei quantos e assim tocava lá perto do campo. Tem lá, descia para trás do campo. E ali estavam nossas minas ali, né? Enrolado num papelzinho assim, saindo fumaça. Ô, mina linda. E ali a gente foi se chafurdando, se afundando, né? Naquilo ali. E a gente repetia isso todo final de semana. Todo final de semana. E a gente passava, pegava 5, 6 pedras e ia para lá. E pegava cocaína também, porque na pracinha não tinha como a gente fumar. Então a gente se contentava com o quê? Com a cocaína na pracinha. A gente comprava lá um garrafão de vinho, fazia a nossa rodinha ali. E no meio da rodinha mesmo a gente cheirava, né? Um cobria assim, fazia aquela roda, cobria, a gente cheirava ali no meio de tudo. Então a gente já não tinha mais vergonha. Já não tinha mais aquela, não, ninguém vai ver, tem gente vendo, não, a gente não estava nem aí, né? A gente não estava nem aí mais. E ali a gente fez, sabe?
Se afundando. E aquele mesclado que a gente fumava no final de semana, no sábado da noite, para ir para a pracinha, já começou a vir para a semana também. Na semana a gente já sentia falta daquele mesclado, porque já tinha tornado um vício para a gente não percebia, não aceitava aquilo. E a gente já começou a fumar durante a semana a gente fazia o corte, fazia um bico aqui ou ali. Naquele tempo a gente ainda conseguia conciliar a nossa vida, a gente ainda conseguia trabalhar, né? Mesmo fazer uma desgraça, dava para aquele trabalho. Então, como aquilo ali foi se tornando cada vez mais forte, eu não fumava só com ele, já comecei a fumar sozinho também. Às vezes eu olhava assim, eu não tinha que ia lá na boca, eu sozinho mesmo, arrumava um campo e já ia fumar, sozinho. Então aquilo ali já começou a ser muito forte para mim. Foi indo até que eu conheci um rapaz que se auto-apelidava de fita louca. Ele morava sozinho num cômodo, num lugarzinho assim, que era uma chacrinha também. E um dia eu fumando com um colega meu na trilha que estava para casa dele, ele falou: mano, você é louco, você fica fumando aí, é mó goela, tá? Vamos lá para casa. Vamos lá para casa, lá nós fumamos, nós fica de boa. E a gente foi para casa dele e começamos a fumar lá. E ali foi onde a gente se afundou mais. Ali foi onde eu me afundei mais. Porque eu sabia que tinha um lugar que eu poderia fumar a hora que eu quisesse. Eu poderia chegar a qualquer hora. Que ninguém ia bater lá na porta, que não ia passar ninguém para ficar me vendo fumar. A gente começou a fumar lá na casa dele. Aí começou a ser mais frequente ainda o uso. E a gente já começou a usar todo dia. Todo dia a gente ia para lá. Eu trabalhava no cinema. Trabalhava no Cinemark, né? Eu trabalhava naquela área ali do Cinemark que chama Snack Bar. Não sei se vocês conhecem, que é onde vende pipoca, refrigerante. Eu trabalhava ali. E eu comentando com a Priscila esses dias, quando a gente estava vindo, que a gente parou no ponto do nosso sorvete, quem trabalha ali faz tudo. No meu caso, eu colocava a pipoca para queimar, eu abastecia o caixa, né, dos produtos ali, eu era o caixa. A gente fazia tudo. Então, como eu era o caixa, o que eu fazia? Caixa 2. Caixa 2. Então, todo dia eu vinha para casa com 50, 60 pau, que eu roubava dos clientes, não era nem do cinema, era dos clientes, que eu tinha um jeito lá, um esquema que eu roubava dos clientes. Roubava 3 de um, 5 do outro, 4 de um, 2 de outro. E assim, eu todo dia voltava para casa com 50, 60 pau. E eu era fechamento no cinema, eu saía do cinema por volta de 1 hora da manhã por aí, e tinha perua que levava a gente em casa. Tinha perua que deixava a gente em casa. E ele, quando chegava perto da minha casa, eu tinha o que perto da minha casa? Uma mina. E toda vez eu falava pro cara: pode me deixar aqui que eu vou na casa da mina, que mora aqui em cima, aqui, ó, perto da minha casa. Lá. Isso, acho que uns 3 quarteirões antes de chegar na minha casa. Então pode me deixar aqui que eu vou na casa da mina. Ah, todo dia você vai na casa da mina, desculpa essa palavra. Todo dia. Aqui é minha mulher, pode deixar eu aqui. E ele me deixava ali, eu saía, esperava a perua sair, quando a perua ia embora, eu ia na biqueira. Vou salto, o mundo já chegava, já me servia. E 3 horas da manhã eu ia lá bater na porta da casa do Vidalão. Ei, não, cheguei. Já estava acordado esperando, nem dormia. Já estava acordado esperando, sabia que eu ia passar lá. 2, 3, 5 para nós fumar. Entendeu? Aí, fui me afundando, me afundando, me afundando. Certo dia eu já não quis nem trabalhar. Eu tinha dinheiro para fumar, eu estava com dinheiro no bolso. Então hoje eu não preciso ir, porque eu não preciso fazer um caixa 2 lá de dinheiro para fumar. E assim foi indo, e assim foi indo. Até que comecei a andar com outro grupo de pessoas, com outros caras diferentes, e quando não tinha maconha para fumar o mesclado, fumava pedra pura. Fumava na mata, dava a famosa pancada. E ali eu já comecei também. E os caras falavam: pô, você tem maconha. Ah, então vai na lata mesmo. E ali eu já comecei também a fumar na lata. Igual como eles faziam, eu também fazia. E aí, nesse tempo, eu já não tinha mais vergonha. Eu já era, vamos dizer, assim, descarado. Porque eu ia para casa, esperava todo mundo dormir, uma droga no bolso, esperava todo mundo dormir. Eu ia para dentro do meu quarto, encostava na porta lá, fechava, fumava alimentos dentro do meu quarto. Ou seja, eu não respeitava nem o meu lar, eu não respeitava a minha mãe, eu não respeitava o meu pai, eu não respeitava a minha irmã que dormia no quarto ao lado, eu não me respeitava, né? E ali eu fui me afundando, então começou a faltar o dinheiro para me usar, porque
Porque eu não trabalhava mais, eu não tinha coragem de trabalhar, eu só queria usar, eu não tinha mais o dinheiro para sustentar o meu vício. E eu não queria roubar na rua, porque eu sabia que se eu fosse roubar na rua, eu corria o risco de ser preso. Comecei a roubar dentro de casa. Então meu pai chegava do serviço, colocava na carteira dele, com dinheiro dentro da carteira, e eu comecei a roubar em pequenas quantidades. Um dia eu ia lá e pegava 5, no outro já aumentou, peguei 10, depois eu peguei 20, 50. Eu cheguei a pegar do meu pai R$400 numa noite. Lembro que ele, em um momento da nossa vida, ele se separou da minha mãe. A minha mãe foi eu fui morar com a minha mãe em outro bairro, né? E eu falava para minha mãe: eu vou sair hoje, eu vou dormir lá na casa do pai. Ela: tá bom. Mas como era bairro distante, eu ia pro rolê, né, para fazer o que eu queria. E meu pai saía para trabalhar 4 horas da manhã, 3 e pouco, era uma motorista de ônibus, ele pegava sempre o primeiro carro. Então quando ele saía, eu entrava para procurar se ele tinha deixado o dinheiro guardado em algum lugar para me pegar, né? Sem contar as vezes que ele dormindo lá na caminha de solteiro dele, que ele tinha mudado o quarto, colocou lá a caminha de solteiro, ele dormindo, colocava o dinheiro assim no criado mudo, e eu ia lá bem devagarzinho, pegava, olhando para ele e saía. O próprio risco de roubar dentro da sua própria casa, né? Eu não tinha controle. Muitos podem apontar o dedo para mim e falar assim: você é safado, você foi safado com seu pai, como é que você fez isso com seu pai? Ah, bom, pode ter sido, mas eu era doente, eu não sabia. Eu não conhecia a dependência química, eu não sabia que eu era doente. Então eu era apontado realmente como safado, como nóia, como pilantra. E aquilo ali foi aumentando, meu pai mais o meu dinheiro onde deixou doente. Eu não sabia que eu era independente mesmo. E ali eu fui me afundando cada vez mais, me afundando. Eu cheguei a pesar 72 quilos, eu peso 106, né? Eu estou em forma, tá, gente? Mas eu pesava 72 quilos. Ou seja, tem vezes que eu mostro foto para alguém assim, né? Tipo, um colega meu, fala eu aqui como é que é. Você é louco, vocês aí? Não é você não, esse cara não. Não é eu. Não é você, é eu. Entendeu? Eu fui me afundando ali. Eu não tinha consequência dos meus atos. Eu não medi esforço para me poder usar a droga. Eu não queria fumar a pedra, independente de qual jeito que fosse. Eu queria usar a pedra, eu queria a bendita da pedra. Eu queria queimar o crack. E ali, eu peguei celular da minha mãe já para comprar, para vender. Máquina fotográfica da minha irmã. Entre outras coisas, eu já cheguei em um churrasco na casa da tia minha, que gosta muito de mim hoje. Quando eu estive na chácara, teve lá em todas as visitas. Talvez até hoje ela não saiba disso que eu vou falar, mas a gente, num churrasco na casa dela uma vez lá, eu lembro que tinha 2 celulares, assim, bonito, até hoje eu não sei de quem era aquele celular, eu sei que eu peguei. Eu fui ver os 2 celulares, eu peguei ele, coloquei no bolso, fui no banheiro, quando fui no banheiro, eu coloquei aqui dentro da cueca, para não dar um ruim, para ninguém perceber, fui embora, peguei o celular. Cheguei em casa, fiz o pés dele para ver se ninguém ia atrás de mim para dar volta, não veio, eu fui na bebida e troquei. Entendeu? Certa vez eu fui na casa de um colega meu, ele não é um colega, meu, um amigo, porque quando eu precisei, ele esteve comigo também. E os enteados dele tinham 204 lá, e a gente num churrasquinho também na casa dele. Eu falei: mano, vamos no banheiro. Ele falou: não, pode ir, Tiago, você está em casa, vai lá, sabe onde é mesmo? Vai lá. Eu passando pela sala assim, eu olhei no rádio, eu vi aqueles 2 MP4 que eu catei, coloquei no bolso também. Conversei mais 5 minutos e fui embora. Ou seja, eu não era mais confiável. Né? E aquilo ali me fazia mal. Porque no outro dia, quando vem a tal da ressaca moral, né? Porque no outro dia, além de você se sentir na ressaca, seu corpo está destruído porque você usou a droga toda, é ressaca moral. Você começa a lembrar de tudo que você fez. Né? Como é que eu vou olhar para a cara do menino agora? Será que ele sabe que fui eu? Né?
Então, ou seja, a gente vai perdendo o controle dos nossos atos. Né? Eu nunca cheguei a roubar, meter o ferro, ou ir pro crime, eu nunca cheguei a fazer isso. Mas o que eu roubei dentro de casa, nem que eu vou falar para você, foi dinheiro. Foi dinheiro que eu roubei dentro de casa do meu pai e da minha mãe. Né? E quantas vezes eu ficava 2, 3 dias bom, manipulava. Minha mãe vendo que eu estava aquele dia que eu estava sossegado. Ué, um dia que eu chegar na pastelaria ali, dava para mim. Minha mãe dava. O coração de mãe, você sabe como é que é. Ela dava. Não porque ela tinha intenção, não. Ela dava porque acreditava que realmente eu fosse na pastelaria com um pastel, mas eu não ia. E quando eu voltava à meia-noite, 1h da manhã, eu olhava para mim, você falou que era na pastelaria? Não, eu passei ali, então eu já passava dentro do quarto. Mas ali naquele que eu ia para o quarto, eu já estava com o no bolso. E ficava ali no quarto, deixava lá no esquema. Daqui a pouco eu ia lá na cozinha, olhava, quando fui dormir, eu voltava e ia fumar aquela ali. E aquela ali acabava, eu ficava na agonia, porque queria mais, eu voltava lá na cozinha. E procurava ver se não tinha algo fácil que dava para me levar, para me vender, ou se meu pai não tinha deixado dinheiro por ali. E como meu pai e minha mãe com sono pesado, às vezes eu abria a porta do quarto, eu olhava assim para ver se na penteadeira não tinha nada, para poder sair para a rua de novo, para poder usar. Já teve uma vez que eu falei assim para minha mãe, deixa seu celular comigo, que amanhã eu vou sair cedo para trabalhar e não consigo celular. Né? Deixa seu celular comigo. Tá bom. Mãe confia, né? Mãe confia. Ela deixou o celular dela comigo. E eu já estava usando ali algumas coisas. Né? Eu estava no meu quarto, eu estava usando lá dentro de casa. E quando aquela ali acabou, eu olhei para um lado, olhei para o outro, naquele celular que ela tinha emprestado, tinha confiado ali, fui na biqueira. Fui na biqueira e troquei. Voltei, entrei para dentro de casa, com muita cautela. Tirava o chinelo assim, para ir até o portão, abrir o portão, e quando chegava na rua, eu colocava o chinelo, era para não fazer barulho, para acordar. E quando chegou no outro dia de manhã, eu saí. E saí, voltei. Ela estava saindo para trabalhar. Eu falei, mas olha o dinheiro que eu deixei aqui. Não, não vi nada, não tinha dinheiro. Não vi, não. Você acredita que eu perdi o dinheiro do celular? Ah, mas como você perdeu? Perdi, não sei não. E joguei uma conversinha piada nela lá e fui dormir. Eu falei que eu não tinha dinheiro para trabalhar, mas eu nem tinha onde trabalhar mesmo, eu tinha inventado tudo aquilo. Falei para ele que ia fazer tudo, mas não tinha nada. E ali, a gente foi se afundando. Eu fui me afundando. Eu falo, a gente foi se afundando porque quanto mais eu me afundava, mais eu afundava meu pai e minha mãe. Porque quanto mais eu me tornava independente, mais o meu pai e minha mãe eram codependentes. Ou seja, quanto mais eu ficava doente, mais eles ficavam doentes. Eu lembro que minha mãe chegou a pesar 40 quilos. Minha mãe um pouco mais baixa que eu só. Que eu olhava para minha mãe e falava, o que você tem, Zé? Quando minha mãe é Zenita, tudo que mais como Zé. O que você tem, Zé? Você está mal, você está doente, você está passando bem? Não tem nada, não. Eu sempre falava que eu não tinha nada. Os outros perguntavam, o Thiago está bem, está bem, né? Daquele jeito, mas também não está bem. E ali eu fui destruindo a minha família. Querendo ou não estava só me destruindo, estava destruindo o meu lar. Eu estava destruindo a minha família. Eu estava acabando com meu pai e com a minha mãe sem saber. Meu pai vivia doente com a pressão. Né? Por mais que ele não demonstrasse que meu pai sempre foi um cara durão, o coração meio duro, ele não queria falar para ninguém que estava passando mal. Mas minha mãe já me testemunhou, porque às vezes eu chegava e ele ficava chorando dentro do quarto, para não mostrar para mim que estava chorando. Ele também já me testemunhou que já passou pela rua e escutou alguém falar, ó, o pai não morre. Acho que aqui para quem é pai, sabe como deve ser difícil falar que seu filho é isso e aquilo. E meu pai teve que ir aturando isso. Porque realmente aquilo que falou que era não era mesmo. Eu tinha virado nóia. E aquilo ali sempre foi muito difícil para ele. Então as brigas dentro de casa já eram constantes. O dia que eu não brigava com meu pai, que eu não batia a boca com ele, era milagre. Eu tinha que levantar a mão para Deus e agradecer. Obrigado, Senhor, por esse dia. Porque era constante as brigas. E as brigas entre meu pai e minha mãe também eram constantes, porque minha mãe queria me defender. Cruz não é assim.
E meu pai não aceitava, ele é safado, ele é sem vergonha. E meu pai também tinha essa concepção para meu pai aceitar que eu sou um dependente químico, que a dependência química é uma doença. Foi difícil. Foi difícil. E eu lembro que eu tomei uma decisão. Eu vou mudar. Em uma das discussões que eu tive com meu pai, ele falava assim para mim que, por várias vezes ele falou, não foi em uma discussão, com várias, você é um lixo. Ele apontou dele para mim, você é um lixo. Não, na verdade você é pior que lixo, porque o lixo ainda se recicla, você não tem mais jeito, você não se recicla mais, você é pior que lixo. Quando não deve doer, um filho visto do pai. Mas não que ele tivesse errado, o que eu fazia com ele? O que eu fazia para ele? Para ele me dizer ao contrário nada. Tudo que eu fazia contra aquilo ali. Entendeu? Outra vez, a gente discutindo na sala também, ele falou que se arrependia de ter tido um filho. Maldita hora que eu fui ser pai, eu fui ter um filho. Então você imagina, você como um filho ouvir isso do seu pai, ou ouvir isso da sua mãe, sei lá, maldita hora eu fui ter um filho. Aquilo me doía, ouvir aquilo, mas era necessário. Era necessário, mas talvez seu pai talvez não foi bruto demais, mas foi necessário para mim acordar. Foi necessário para mim enxergar. E ali com aquelas brigas constantes, a gente se debatendo toda vez, a gente se xingando toda vez. E um dia eu falei para ele, pai, um dia você vai ter orgulho de mim. Meu pai é coração duro, até hoje ele falou que tem orgulho de mim. Mas também eu não vivo por isso, eu vivo por Deus. Mas eu falei para ele, um dia você vai ter orgulho de mim. O senhor vai ver que eu vou mudar. Eu vou ser outra pessoa. Ele falou, olhou para a minha cara e falou, eu quero viver para ver esse dia. Eu quero viver para ver esse dia. Mas enfim eu comecei a buscar mudar de vida. Porque outra coisa que me deixava também muito mal era ver que aqueles que começaram a usar a droga comigo ali naquele momento conseguiram sair da volta por cima. Uns hoje estão bem, casados com sua família, de tudo. Naquele tempo que eu decidi mudar de vida, tinha um colega meu que começou junto comigo, inclusive experimentou o crack junto comigo. Ele saiu, estava lá com a sua família, tinha o seu carro, sua moto, tinha sua filha linda, Deus abençoe, hoje é uma menina muito esperta, muito linda. E eu olhava assim, por que eu não consigo, meu Deus? Ele conseguiu sair, por que eu não consigo? Mas é porque eu não aceitava que eu era doente. Eu achava que eu ia parar um dia, que eu ia chegar amanhã e falar assim, eu vou parar. Porque eu sempre falava isso, não, eu como que eu quero, eu quiser parar, eu paro, mentira. A gente se manipula, a gente se engana. Mas certo dia eu tomei a decisão que eu ia mudar. Não falei nada com ninguém, não comentei nada com ninguém, simplesmente comecei a pesquisar. Comecei a olhar na internet, clínicas que eram gratuitas, entrava em site de prefeitura e não sei o que. Eu estava disposto a mudar de vida. Eu queria sair das drogas, eu queria sair daquela escuridão onde eu vivia, daquela lixaiada onde eu estava, daquele inferno. Eu queria sair. Só que eu não tinha força sozinho. Eu não tinha força. Eu era um fraco, derrotado. Não era, tenho acabado de falar, não era derrotado, um lixo, como meu pai falava para mim, eu era assim. E ali foi indo. Eu ficava 2, 3 dias só. Mas na primeira oportunidade que eu arrumava um dia, a primeira coisa que eu fazia era correr na biqueira para pegar droga. Por quantas vezes, por sorte e por azar meu, sorte porque eu conhecia azar porque era mais fácil, mas por sorte e azar meu, todos aqueles meninos que trabalhavam na biqueira, desde o gerente
ao que ficava na campana, ao que vendia, a gente foi criado junto ali na favela. A gente cresceu junto, jogando bola, correndo. Eu não era muito de soltar pipa, mas eu estava sempre ali no meio. A gente saía pro rolê junto, para tomar uma cerveja, para fumar um baseadinho, para catar um vinho. Então eu conhecia todo mundo, e aquilo ali facilitava para mim. Sempre um negócio para mim, depois não dá certo, tá tudo nós, naquele chaveco, naquela ideia. Não, Tiago, você quer quanto? Não é tanto. Pegar, mas tal dia você tal dia, não tal dia. E já aconteceu várias vezes, eu não tenho dinheiro para pagar. Já aconteceu tantas vezes eles ir bater na porta da minha casa, bater lá no meu portão e minha mãe atender e falar: quanto meu filho te deve, eu vou pagar. E pagou. Não foi uma, não foi duas vezes. Eu arrumei uma dívida com um agiota que tem na minha rua, que era, pegava 5, pagava 10, pegava 10, pagava 20. Se pegava 20 era 50. Se pegava 50 era 150, pagava. E eu não tinha dinheiro, eu não trabalhava, não tinha coragem de trabalhar, não tinha coragem de bater um crédito na tenda de sabão, eu arrumava dinheiro aonde? Roubar eu não queria, porque eu tinha medo de ser preso. Até passei já uma noite preso, mas não foi consequência droga. Eu estava drogado no quarto, mas não foi, porque eu fui roubar ou fazer alguma coisa de errado, fiz coisa de errado, mas resolvendo caso também. Então eu comecei a pegar dinheiro com ele, pegar dinheiro com ele, pegar dinheiro com ele. E Tiago, quando é que você vai me pagar? Olha, eu estou sem trabalhar, posso te pagar tal dia? Mas pô, Tiago, você me falou isso mês passado. E foi indo. Até que ele foi na minha casa. Até que ele falou meu pai na rua. E falou: Tiago, está me devendo tanto. Está me devendo tanto. E ele ainda falou que era meu camarada, porque ele falou que não falou o valor total da dívida, para meu pai não ficar mais bloqueado comigo. Ele pagou, meu pai pagou um terço da dívida. E no tempo era R$1.000 e poucos que eu fiquei devendo para ele. Meu pai pagou 700. Porque ele falou que eu só devia 700. E esse cara ele não era criminoso, não é bandido, não é nada, mas ele conhecia todo mundo. Dos irmãos que tomavam conta lá na favela, dos irmãos do PCC e tal, ele conhecia todo mundo. Inclusive era protegido deles, porque ajudava, né, em algumas coisas. E eu fiquei ali devendo aquele dinheiro que estava. Dinheiro eu que só fui conseguir pagar depois que eu saí da chácara. Depois que eu saí da chácara, fui lá e vou conversar aqui. Te devo quanto? É X. Vou fazer assim, vou te dar tanto por mês aí, a gente começar de fechou. Graças a Deus eu não devo mais nada para ele, hoje eu não devo mais nada para ninguém, só para Deus. Hoje eu devo muito a Deus, não devo nada na minha vida só. Para ninguém. Então, como eu estou dizendo, eu já vinha buscando, né, uma mudança de vida. Eu vinha buscando sair daquele inferno. E sem eu saber, Deus age pelas costas de Deus. Às vezes a gente fica pensando, né, que as coisas não acontecem porque Deus não faz isso comigo, mas Deus já está preparando lá atrás. Né? Quando você está pensando, quando você diz o famoso ditado, né? Quando você está indo com o fumado, Deus já está ali, a porta está pronta lá já. Né? Então, quando eu estava pensando em mudar de vida, Deus já tinha feito a obra lá. Deus já vinha fazendo a obra. E certo dia, quando eu não aguentei mais, quando aquela situação já estava insustentável, na minha casa já não tinha mais clima dentro de casa, eu não olhava mais no rosto do meu pai, eu já não cumprimentava meu pai, eu já não falava com a minha mãe, eu já não falava com a minha irmã, ninguém falava comigo também porque eu não tinha confiança. Se eu entrasse no quarto da minha irmã já ia colocando a bolsa dela no guarda-roupa, já ia escondendo as coisas. Minha mãe chegava, pegava o celular dessa celularzinha dela, colocava dentro da bolsa, colocava lá no guarda-roupa. O meu pai só tirava a carteira do bolso quando ele ia dormir, mesmo assim colocava a carteira debaixo do travesseiro. E aí não tem como eu mexer, não vai mexer, entendeu? Então já não tinha mais clima nenhum. A nossa vida já estava destruída. Eu já tinha perdido tudo. Eu nunca tive bens materiais. Não. O que eu tinha também eu vendi. O que eu tinha também eu vendi. Tinha um computador no meu quarto, um computadorzinho velho que eu estou com ele até hoje. Né, com o monitor que tinha comprado foi minha mãe.
monitor do computador. E eu, na abstinência, doido para fumar uma pedra, não tinha dinheiro, o que eu fiz? Desliguei os cabos que coloquei na mochila, coloquei nas costas e vendi. Até a mochila eu dei pro cara. Não pode ficar com a mochila, não quero ficar com essa mochila vazia, para quê? Deixei lá o mochila dele. Porque a gente vivia uma situação insustentável. Tinha um rapaz que começou a usar comigo. Inclusive o pai dele já veio pedir ajuda para mim para colocar ele na chácara, mas ele não quis. Ele tinha um cara lá que ele vendia alimento. Ou seja, ele passava lá em casa, eu ia lá na cozinha, pegava lá um saco de arroz, um feijão, um açúcar, e dava para ele falar lá e vende, já tem, volta aqui que não é racha. Ele fazia isso, ia lá, vendia pro cara lá do bar lá, eles alimentos, dava no dia dele, ia na primeira, pegava a pedra e trazia na rachada, dava metade dele, dava metade para mim. Ou seja, nenhum alimento, meu pai trabalhava para colocar dentro de casa, eu estava perdoando. Eu estava vendendo tudo. E eu posso dizer que literalmente eu vendi até as calças com os anões. Eu vendi mesmo. Eu tinha umas calças de moletom tipo essas aqui. E uma blusa de moletom também que era muito bonita. Até hoje me arrependo de ter vendido ela, porque ela era bonita mesmo, eu gostava muito dela. Mas enfim, eu não quis saber. Eu saí com ela, no corpo. Estava com um short por baixo, coloquei a calça por cima, falei, eu peguei para ele, irmão. Essa calça original, tal, essa blusa. Ele falou, tira aí para ver, vou experimentar para ver se serve. Eu tirei, ele veio da porta, mesma calça, fiquei cabelo, tirei a blusa dele para ele experimentou. Falou, você caiu, ele ainda falou, olha pra você como é que é as coisas. Ele ainda falou para mim, você caiu do céu. Ele falou para mim. Os homens acabou de passar aqui e me ver com a roupa, é bom quando eles voltar, eu vou com o outro, eles vão pensar que é outro cara. Aí não dá nada pra você ver, né? E ali, eu fui vendendo minhas coisas, então não tinha nada. Quando eu fui falando, né, agora voltando, que eu perdi tudo. Eu fui perdendo tudo, eu já não tinha meus materiais, então o que eu fui perdendo? Eu perdi minha dignidade, eu perdi meu respeito, eu perdi o meu caráter, eu perdi a confiança dos meus pais. Eu só não posso falar que eu perdi o amor deles, porque mesmo naquela situação, eles não deixaram de me amar. Assim é Deus, mesmo a gente vivendo no pecado, Ele nunca deixa de nos amar, Ele sempre sente amor pra gente. E ali, quando eu estou falando que Deus já vinha agindo, eu sentei com meu pai na sala e a gente conversou. Falou, você quer ajuda? Eu falei, eu quero. Eu quero ajuda. Aquela situação já estava no limite. Já não tinha mais condições de viver daquele jeito, né? Ele falou, tá bom. Eu vou ver o que eu consigo fazer. E nisso minha madrinha, ela já conhecia a fraternidade, já conhecia o Padre Gilson. Quando o Padre Gilson fazia parte da comunidade lá do Céu Azul, perto do Vila Natal lá, o Padre Gilson era pároco lá. Ele já conhecia o Padre Gilson quando o Padre Gilson fundou a obra. Minha prima, inclusive, fez parte do resgate, né, da equipe do resgate e tal. Minha madrinha foi lá, conseguiu o telefone da fraternidade e começou a correr atrás disso aí. Começou a correr atrás de uma internação para mim. Meu pai vinha conversar comigo. Será que você vai conseguir? Você quer mesmo sair? Porque se for para você ir falar ir para lá, depois sair fazendo palhaçada, é melhor mesmo. Não, pai, eu quero. Ele falou, tá bom. Então ele foi acertando as coisas com a minha madrinha, mas ele não aceitava que eu era dependente de mim. Para ele eu ainda era safado, sem vergonha. Essa semana eu fui na casa da minha madrinha, eu conversando com ela, ela testemunhou que meu pai chegava lá no carro, né, para ficar na frente da casa dela. Ele chamava, ele não queria nem entrar lá dentro da casa da minha madrinha, porque sabia que minha madrinha vinha com assunto, e aquilo já irritava ele. Que doente que ele é, safado, ele é sem vergonha, pilantra. É isso sim que ele é, que doente. Aonde o cara que usa doido dele é safado. Era essa a visão que meu pai tinha de mim. Então, para minha madrinha convencer ele foi muito difícil. A minha madrinha assim falou para ele convencer que eu era independente muito, eu era doente, foi difícil.
Ele relutava, minha madrinha falava que ele dava soco assim no volante, batia, falava aquele pilantra, eu não sei o que, como é que pode, eu dei tudo, eu fiz tudo que eu podia fazer, ele faz isso comigo. Mas, mesmo assim, meu braço torcido. Tá bom, se ele quer ajuda, vamos ver o que a gente precisa fazer aí, vamos colocar ele lá também. Tá bom. E ali começou a minha luta. Ali começou a minha batalha. Ou seja, a minha segunda batalha. A primeira batalha foi essa de aceitar. Eu aceitar, foi essa batalha que eu passei com a minha família, dentro da minha casa. Essa foi a primeira batalha que eu tive. Então minha madrinha começou a mexer os pauzinhos. E ela ligava todo dia pro Rodrigo, no tempo eu tenho mais velho como deve. Na verdade eu nem sei se o Rodrigo está na frente da tela, o Madrinho de óculos. Bom, tá lá, graças a Deus, Deus seja louvado pela vida dele. Então minha madrinha ligava para ele todo dia, né? Eu fiz as 3 triagens, fiz as triagens que tinha que fazer. Infelizmente eu não consegui manter sobra ali durante as triagens. Tudo também fiz você quando eu cheguei na chácara. Tudo você conseguiu se manter sóbrio nesse período da tarde, eu falei não. Então que bom que você estava lá na verdade, pelo menos. Mas até eu chegar lá, eu fiz as 3 triagens, tudo. E tinha passado mais ou menos um mês que eu tinha feito a triagem, nada de ninguém me ligar para arrumar uma vaga para mim, para cada um, e eu já estava desesperado. Porque nesse tempo que eu tinha feito as triagens, eu não tinha parado de usar droga, eu estava me afundando cada vez mais. Então eu comecei a me sentir com medo. Será que eu vou estar vivo quando aparecer a vaga na chácara? E minha madrinha, ela testemunhando, ela falou, todo dia, ela colocou no coração que ela tomou de frente essa missão, né? Minha madrinha hoje eu falo para todo mundo que ela é uma mãe para mim, é uma segunda mãe, porque ela abraçou a minha causa de certa forma aqui, né? Então minha madrinha começou a ligar todo dia para o Rodrigo, ligando todo dia para o Rodrigo, e Rodrigo, a vaga, tem vaga, não tem, como é que tá? E eu lembro que o Rodrigo ligou para ela e falou, apareceu uma vaga, mas é lá em São Mateus. E minha madrinha não dá em São Mateus, a família dele mora aqui, é muito longe, e o pai dele e a mãe dele trabalham direto, meu pai é motorista, então trabalhar no final de semana, fim de semana, feriado, Natal, Páscoa, então não dá. Minha mãe também trabalha direto, a família dele trabalha direto, e se você consegue uma vaga por aqui, então, olha, eu vou ter que falar para minha madrinha, é muito difícil, porque ninguém está saindo, a casa do parede está lotada, a casa está cheia. Aí um dia, minha madrinha ligou para ele, né? Eu achei também já cansado de ouvir todo dia minha madrinha ligando, minha madrinha ligando. Ele falou, você tem fé? Ela falou, tem. Coloca nos pés de Jesus, deixa a gente vai orando, que Jesus vai agir. E nesse meio tempo, minha madrinha, eu tenho muito a agradecer a minha família, porque minha família sempre teve presente comigo. Minha madrinha arrumou um encontro para fazer um retiro que se chamava CCJ, Construindo com Jesus. E para mim não ir sozinha, ela me deu de tudo. Ela só me falou, tá, o dia que vai ser, eu aceitei. Ela chamou um primo meu para ir comigo, convenceu ele no meu primeiro evangelho. Convenceu ele a participar desse retiro que agora comigo, ele foi. Falou, não, eu vou, mano. O Thiago eu vou, sim. Hoje eu considero ele como irmão também para mim. Muito mais que o próprio irmão dele. E ele me considera também como irmão, muito mais que o irmão dele. Então, a gente foi nesse esse retiro e foi muito bom para mim também. Ali eu não aprendi nada sobre a minha doença, mas eu comecei a conhecer quem era Deus a partir daquele retiro. E eu lembro que no outro dia que eu fiz esse retiro, uma ex-namorada minha me ligou. Eu já não via há bastante tempo, já não falava com ela há bastante tempo. Ela ligou para mim e falou, tudo bem? Eu falei, tudo bem, sim, graças a Deus. Ela falou assim, essa noite eu sonhei com você. Eu falei, sonhou comigo? Ela falou, E essa ex-namorada minha,
ela era professora de catequese, era muito ligada à igreja, muito ligada a Deus. Ela falou no meu sonho, Deus disse que vinha me dizer, para mim falar para você, que era para você ter força na sua batalha, que Ele está do seu lado. Você é uma pessoa que eu não via há muito tempo. Como é que ela sabia que eu estava passando por alguma dificuldade, por alguma batalha? Como é que ela sabia disso? Fala para mim se não é Deus agindo. Se não é Deus. Eu perguntei para ela, minha mãe ligou para você falou para minha mãe? Ou não? Muito tempo que eu falo comigo, desde quando a gente pegou. Mas Deus falava para mim que era para você ter força, para você ter fé. Ele estava do seu lado. Ele está do seu lado. Eu falei, tá bom, eu ri, desliguei o telefone. Só fui entender isso mais para frente. E ali a minha madrinha ligando todo dia ali. Aí certo dia o Rodrigo ligou para minha madrinha e tal. Quer dizer, minha madrinha ligou para ele. E ele falou assim, Rose, vai ter 2 vagas na chácara. O filho vai embora, e o outro vai terminar o tratamento, se não quiser alguma coisa assim. E vai aparecer 2 vagas na chácara. Só que eu não posso colocar a ficha do teu sobrinho na frente dos que já estão na fila. Minha madrinha, pelo amor de Deus, ele está precisando e tal. Faça isso. Eu falei, não posso. Não posso. Mas o Rodrigo vendo o apelo da minha madrinha, vendo toda aquela luta, ele decidiu fazer uma coisa. Ele juntou ali os telefones das pessoas que tinham, que estavam ali na triagem, que tinham feito a triagem, estavam guardando lá, ele pegou os telefones ali, recortou tudo, mexeu lá e fez o sorteio. Aí pegou lá o número do telefone lá, que não tinha nem nome nem nada, só o papelzinho lá escrito lá no telefone. Aí ligou. De quem era o telefone? Da minha madrinha. E ele perguntando quem era, minha madrinha já conhecia a voz dele, falou, Rodrigo é a Rose. O Thiago vai vir para a chácara. Só que tem que ser amanhã. Tem que estar aqui amanhã cedo. A minha falou, tá bom. E neste dia eu tinha saído, era uma quarta-feira, eu tinha saído, tinha usado, me afundado. Eu lembro que eu cheguei em casa, era umas meia-noite mais ou menos, e no caminho de casa, eu voltando para casa, caminhando, eu falava, amanhã eu vou acordar assim, vou lá no Vila Natal, meus irmãos, me perguntar se vai ter vaga para mim ou não. Se não tiver, eu vou procurar no outro lugar. E quando eu cheguei em casa, minha mãe já estava me esperando. Falou, a vaga da chácara saiu. Você tem que ir amanhã. E ali eu chorei, fiquei muito feliz. Abracei minha mãe e falei, mãe, eu vou mudar. A senhora vai ver. E peguei minhas coisas, arrumei lá minhas coisas do jeito que fui, que dava para arrumar, um pouco de roupa que eu tinha, as coisinhas que eu tinha ainda, arrumei uma mochila emprestada para colocar nas coisas e fui. E lembro que minha madrinha testemunhando isso, falou com meu pai, falou, Cruz, saiu a vaga do Thiago, tem que levar ele amanhã. Meu pai falou, eu não vou levar nada, não vou levar ninguém para casa não. Se você quiser que vai, se vira. Vai, se vira. Meu pai não aceitava, não aceitava. E demorou para ele aceitar, demorou. Mas enfim, quando foi no outro dia cedo, com as coisas todas prontas, meu pai apareceu. Meu pai veio, pegou um carro emprestado do meu tio e veio para me levar para a chácara. Foi ali que eu renasci. Quando eu pus os pés naquela chácara, Jesus me ressuscitou. A fraternidade, o caminho, tirou a pedra para que eu pudesse sair. E ali começou a minha caminhada. Ali eu comecei a caminhar. Ali eu comecei a ter vida, voltar à vida. Eu estava morto. Já estava morto, já estava lá no inferno. Entendeu? Além de estar morto, eu já estava lá no inferno. Não passei nem pelo purgatório, tinha direto para lá. Mas Jesus falou, não esquece aqui não. Estendeu a mão e falou, calma, a gente vai ver ele que vai dar. Foi onde eu comecei no tratamento com a chave.
No meu tempo eram 8 meses lá da animal. Mas no meu tempo eram 8 meses. E na chácara também nada foi fácil. Nada é fácil. Eu lembro que eu cheguei no primeiro dia, nossa, naquela empolgação. Fui, cumprimentei todo mundo, brinquei com o outro, já fiz uma amizade aqui, com o outro ali, já me identifiquei com o outro. Mas no outro dia, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: eu vou embora. Eu não vou ficar aqui, não, eu vou embora. Já começou a me bater a abstinência. Eu já comecei a sentir dor no corpo. Eu já comecei a sentir falta de alguma coisa. Que no período eu não sabia o que era, mas hoje eu sei. Eu não tinha conhecimento ainda da minha doença. Na verdade, eu fui, aceitei esse tratamento, mas ainda não sabia que era doente. Eu já estava lá na chácara, mas ainda não sabia que era doente. Eu fui aprender lá com os irmãos. E minha madrinha me testemunhando que quando meu pai me deixou lá, ele chegou e passou na casa da minha madrinha e falou: não deu um mês para ele estar aqui de volta, perguntando que nem ele estava. Eu não dei um mês. Né? Mas eu entendo. Porque eu também não acreditava em mim. Eu queria uma nova vida, eu queria sair daquele lixo. Mas no fundo eu não confiava em mim. Eu não tinha essa confiança. Tanto é que eu queria mudar de vida. Eu queria sair daquele lixo, mas mesmo assim, um dia antes, na quarta-feira, que eu chapei de fogo, lá antes de chegar em casa, eu falava com meu primo, que estava comigo: eu vou ficar lá nos templos, depois eu volto, mas fica de boa. Porque aí pelo menos já vou voltar mais suave. E desse jeito eu lembro a gente conversando, já vou voltar mais suave, então eu vou dar com ela, para ninguém. Entendeu? E no outro dia, aí meu pai falava: daqui um mês ele vai estar aqui fazendo tudo de novo. Né? E eu fui lutando. Irmão, não é fácil, não. Não é fácil. Eu partilhava antes com a Priscila. Por quantas vezes eu me trancava na capela lá, e ela sentava na capela e ficava lá chorando, porque eu tinha saudade do meu cachorro. Estava com saudade do meu cachorro. Vira lá no pobrezinho, tá lá. Mas eu tinha saudade dele. Tinha saudade de brincar com ele, de colocar ele no colo e fazer carinho. Mas aí eu pensava do outro lado. Se eu estivesse em casa, eu ia estar falando: sai. Eu estava desesperado dentro do meu pai para poder usar minha droga lá no carro. Eu não ia dar atenção para ele. Eu chorava com saudade da minha mãe. Mas quando eu estava em casa, eu passava pela cozinha direto para o meu pai, que eu não dava um oi para ela, eu não dava uma boa noite. Eu não falava oi, mãe. Eu não falava, eu não olhava para o rosto dela. Eu tinha saudade do meu pai também. Mas quando eu estava em casa, o que eu fazia era chorar. O que eu fazia era roubar o dinheiro dele. Era muito difícil. É muito difícil. Por várias vezes eu acordei e arrumei a mala do meu coração. Eu não chegava a ir lá arrumar as minhas malas físicas assim, pegar roupa, mas arrumava a mala do meu coração e falava: eu vou embora hoje. Eu vou embora, não vou ficar aqui não, eu não preciso disso. Olha o meu marido falando de novo, olha eu mentindo para mim de novo. Eu não preciso disso. Eu estava enganado. E voltando ao assunto da família, hoje eu não saio de casa. Eu não ponho o pé para fora da rua sem falar: benção, mãe. Benção, por mim. Ela vai com Deus, meu filho, Deus te abençoe. Meu pai, como eu falava para vocês, meu pai ainda bebe, meu pai ainda fuma. Não tem um parzinho de uma amiga da gente lá perto de casa, onde ele fica lá com os colegas dele. Mas eu chego no serviço, eu passo lá, ele tá lá, eu vou lá e falo: benção, pai. Só tem homem ali, eu vou e não beijo no rosto dele e falo: benção, pai. Que Deus te abençoe. Eu não tenho vergonha. O cara fala, tem gente que fala assim pra mim: você ficou 8 meses longe da sua família. Isso é fácil. Não é fácil porque não é você que está falando, irmão.
não é você. Né? A gente fala que dementa do olho de Cristo, e é mesmo. E além de sair, além da ausência da minha família, que eu não dava valor, ainda tinha convivência com os irmãos também, que é muito difícil. É muito difícil. Ah, você fala, mas eu gosto pra caramba desse rapaz aqui. Nossa, como ele é meu amigo, como ele é gente boa. Mas vai conviver, vai ter junto. Eu sou de um jeito, você é de outro, parceiro. Você tem um pensamento, eu tenho outro. Eu tenho minhas manias, você tem as suas. É difícil. Então vai lá na chácara para você ver como é que é. Fica lá, você dormindo num quarto com 4, 5 irmãos ali, cada um com um pensamento diferente, cada um com um propósito diferente. E você não tem objetivo, não, eu vou ficar aqui, eu vou me tratar, eu vou permanecer firme, eu vou terminar meu tratamento e vou fora. Não, eu vou fora. Cadê a mão? Eu vou sair, porque eu vou sair fora daqui, porque eu não aguento mais. Estou doido para fumar um. Como é difícil. E você querendo falar para aquele maluco calar a boca. Cala a boca, quantas vezes cala a boca, meu filho. Você querer gostar também e falar assim, acorda, mas você não pode. Porque você está buscando uma nova vida, você está buscando uma mudança de vida. Então eu tinha que olhar primeiro ele. Primeiro ele. E olha, eu vou falar para você. É difícil você reconhecer as suas falhas. É difícil você reconhecer os seus erros. É difícil. Quando começou a formação, quando veio o luto, o primeiro passo, os irmãos falavam assim, você é dependente químico, você é doente. Eu falava assim, eu doente? É difícil. Eu olhava para o irmão e falava assim, não, eu sei, tal. Mas nas costas eu relutava. Eu falava, eu não sou doente. Eu estou aqui para fazer um tratamento para as outras, eu não sou doente. É difícil. A gente aceitar os nossos erros, a gente aceitar as nossas falhas, reconhecer. Tanto é que o Ronaldinho, eu lembro que quando teve o primeiro passo, teve a primeira visita, quando teve o primeiro passo, o Ronaldinho falou, nossa, você me surpreendeu. Porque eu jurava que quando viesse a primeira visita, eu ia embora junto com eles. Eu falei, não, irmão, fiz um propósito. Falei, parabéns. Eu permaneci. Eu fui lutando a cada dia. Foi difícil para mim aceitar uma bandeira preta lá para dentro de São Francisco, a gente tinha que embolsar os matos, tinha que pegar um facão e eu. Ai, irmão, foi difícil, falei, Às vezes que eu peguei na facão na minha vida, foi para roubar cana. Ali era gostoso, ali era fácil, pegava com o prazer o facão. Ia lá, ali era gostoso. Agora falaram para mim que eu tinha que cortar mato, roçar mato, falei, eu? Não trabalhava pesado lá na rua, vou trabalhar aqui. Difícil, irmão. É difícil, mas a gente tem que entender que isso é bom pra gente. É bom pra gente. A gente ocupa a mente, a gente ocupa o corpo. E ali já na Fraterna São Francisco, o irmão vai explicar mais, não só na Fraterna São Francisco, mas em todas as nossas casas, tem a sua disciplina. O irmão Tobias vai falar daqui a pouco, ele vai explicar para você. É disciplina, trabalho, oração. Tem ali a sua vida de oração, então tinha que acordar cedo. E eu até hoje, eu vou confessar para vocês, eu não gosto de acordar cedo. Não gosto. Então lá o sino batia 6 horas da manhã. Meu Deus, você vai derrubar a casa. Como aí? Derrubar tudo. Mas enfim, foi difícil até isso. Acordar cedo. Eu ia para a capela, sentava na capela, mas não entendia o que eu estava fazendo ali ainda. Demorou. A luta foi árdua. Mas eu tive também uma família que me apoiou. O meu pai relutou. Mas no fim, até o emprego ele largou. Porque já não estava tendo condições. Meu pai, quando ele gosta mesmo. Quando ele quer cuidar, ele cuida mesmo. Então, ele sabendo das necessidades da chácara, de como era difícil, depender de doação, ele largou um emprego para poder ter uma condição melhor. Ele tinha 20 anos de empresa. Ele pediu para ser mandado embora, para poder ter condições financeiras. A gente não pode dar só ele, porque meu pai não teve lá na chácara. Tudo que ele levava para mim, ele levava para os filhos, tudo. Ele
levava só para mim, ele levava para todos os filhos. Tudo que ele podia fazer para mim, ele fazia para todos os filhos. Se ele não pudesse fazer para todos, ele não fazia nem para mim. A minha mãe, quando começou nas reuniões, os irmãos começaram a falar de codependência, e tinha as palestras lá com a Rosângela, com a tia Narcisa no tempo. Minha mãe falou: não quero entender isso aí. Então minha mãe começou a fazer catequese também. Com quase 50 anos, minha mãe foi lá e começou a fazer catequese. E hoje ela está indo na luta também. Não falta nenhuma missa, todo mundo ela está indo na missa, ela não falta. E aqui eu fiquei os 8 meses na chácara, terminei o tratamento, fui para minha casa. E aí é que veio a dificuldade. Porque ficar lá na chácara sem droga é até fácil, porque lá você não tem acesso a nada, você só sai com os irmãos para ir à missa. Então você não tem acesso a nada. Agora, pelo menos aonde eu moro, lá até hoje, se eu sair na rua e fazer assim, o cara me entregar a droga no meu portão. Entendeu? Então, na rua, aqui, no mundão, começou as dificuldades. Começou a luta. Sei que eu estava passando muito tempo, já começou a tossir ali. Já estou passando muito tempo já. Mas começou a luta. Lá na chácara a gente tinha aquela rotina, né? Como eu dizia, acordava cedo, ia para a capela, rezar, depois fazia as tarefas de casa, depois a laboterapia, depois o texto, refeição. A gente tinha aquela rotina. E quando a gente vai para casa, já não tem aquilo. Já não tem um irmão para bater o sino e falar: está na hora. Não tem. Aí é onde fica mais difícil. Aí é onde a gente precisa da família. Aí é onde a gente precisa de um apoio. O irmão Anaim falava no Sede Sóbrios, o Rafael que passou lá na chácara, filho predileto. Eu tive o prazer de conhecer e conheço, ele participa junto com a gente também. Ele testemunhando para o irmão Anaim que tem vezes que ele chega em casa cansado e vai arrumando as coisas para dormir. A mãe dele chama ele e fala: vamos rezar o texto hoje não? Ele olha assim para a sala e fala: vamos, mãe. A gente precisa disso. Tá certo que quem tem que tomar atitude sou eu sou dependente. Quem usou droga foi eu. É eu que preciso manter essa vida reta, eu que preciso andar aqui. Mas se eu conseguisse fazer tudo isso sozinho, eu não tinha nem ido para a chácara, eu tinha ficado na rua e fazia o meu tratamento sozinho. Eu não tinha procurado os irmãos, eu não tinha procurado Deus. Não tinha. E eu vinha falando da minha vida. Mas o que Deus tem feito comigo, inexplicável. Eu partilhava esses dias com um colega meu. E eu falava para ele, né? Ele falava que as dificuldades eram tantas e tal. Eu falei: mas irmão, tenha paciência. Calma. Deus vai agir, mas é no tempo dele. Calma. Ele falou: mas eu não mereço, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu também não merecia, eu não era um lixo. Eu também não se comprou por mérito, ninguém merece. Mas Deus não quer saber se você merece, Deus não quer saber disso. Ele vai lá e estende a mão, independente de qualquer coisa. Independente se você está sujo, se você está na lama, se você é uma prostituta, se você não é como meu filho, ele não quer saber disso. Ele te estende a mão, você merecendo ou não. Você merecendo ou não. Eu falava para ele: eu não merecia. Hoje, graças a Deus, eu não gosto de falar em dias, eu não gosto de falar em anos, mas eu tenho aí algumas 24 horas de sobriedade e eu vivo só por hoje. Hoje eu falo para Deus: Deus, eu quero te servir, eu quero ir
para a missão em tal lugar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas eu vou viver o hoje. Eu vou viver o hoje. E quando eu falava da família, a minha mãe, meu pai, eles têm sido meu braço direito, meu braço esquerdo, minha perna direita, minha perna esquerda, minha cabeça, porque meu pai, com aquela ignorância toda dele, com aquela brutalidade toda dele, falando que eu era safado, que eu era sem vergonha, que eu era aquilo, mas ele não me abandonou. Ele não me abandonou. Ele esteve do meu lado. Ele esteve do meu lado. E isso para os filhos que estão na chácara também é importante. É importante ter alguém que ajuda, que acolha, que converse, que dê atenção. Portanto, vocês que estão aqui hoje também têm que ter essa consciência que vocês deram sim para isso. Vocês hoje estão dando sim para isso. Então, quando começar lá o trabalho na chácara, seja pai, seja mãe, seja irmão, converse, partilhe, acolha, que é muito importante. Muitos falaram para mim: você é fácil, sua família está toda aqui nas visitas. E realmente ia mesmo. Todas as visitas estavam lá, meu pai, minha mãe, minha tia, minha madrinha, meu primo, até meu cachorro, meu pai levou, tinha lá na visita. E falaram para mim: é fácil. Mas lá, quando eu fiz o tratamento, eu tinha um filho que era lá do Paraná. E segundo informações, ele está bem hoje. A mãe dele nunca foi em uma visita. Mas ele está bem. Você tem notícia do Jefferson? Você sabe quem é? Mas segundo o irmão não falou para mim que ele está bem. Ele está solo. Ele está lutando. E a mãe dele não estava ali no lado dele, mas tinha as pessoas que vinham de fora que o acolhia. Que não era nada dele, não era pai, não era mãe, não era irmão, mas o acolhia. Porque, como eu falava, a gente vivia na chácara, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Minha família ia embora hoje, eu já estava contando as horas, os dias para a próxima visita. Mas sempre com aquela consciência, eu tenho que manter firme aqui no meu propósito. Porque quando eu tive a oportunidade de estar com eles todos os dias, eu não dei valor. Então o que eu faço hoje é por culpa minha. Minha culpa. O que eu sou hoje foi porque eu escolhi. Foi porque eu decidi. Outro dia, eu pegando uma perua para trabalhar na lotação, e entrou um rapaz dentro da perua. Eu acho que tinha um distúrbio, algum problema. E ele entrou, foi lá para trás e começou a falar sozinho. E falava algumas coisas sem nexo. Mas ele falava que se no Brasil tinha uma dívida, que se vendesse o país, não cumpria a dívida, e tererê, e tarará. E todo mundo mandando ele calar a boca. Ô, fica quieto ele. Isso aqui, mas mesmo assim ele portava e continuava falando sozinho ali. E uma hora ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. E eu parei e ouvi e falei: ele tem razão. E fiz essa pergunta para mim. Ele olhou assim e falou assim: quem sou eu? Ironia do destino ou consequência das minhas escolhas? Pergunta difícil, né, irmão? Quem é você? Quem sou eu? Né? Eu achei interessante aquilo ali que ele falou e eu guardei para mim. Quem sou eu? Ironia do destino ou consequência das minhas escolhas? Quem sou eu? Eu costumo falar que eu sou um pouco dos dois. Porque se eu estou aqui hoje, porque Deus quis. Então talvez Deus tivesse permitido que eu passasse por tudo aqui hoje, por tudo aquilo que eu passei para estar aqui hoje, dando meu testemunho, falando um pouco da minha vida, talvez podendo ajudar um irmão que necessita, que talvez tenha passado a mesma dificuldade que eu, e que hoje precisa de uma palavra, de um apoio, de uma ajuda. Talvez Deus tenha permitido sim.
Mas eu não posso tirar a parcela que sim, eu estou aqui hoje por consequência das minhas escolhas. Eu escolhi a droga. Eu escolhi aquele caminho. Porque quando eu escolhi usar droga, não foi ninguém que colocou na minha boca. Não foi ninguém que empurrou a droga para mim. E falou, você vai fumar e pronto. Você vai usar e pronto. Foi eu que escolhi usar. Foi eu que falei, eu quero, irmão. Aí quando tem fazer aqui, eu vou fumar por fora. Quando o outro chegou e falou, você tira aqui, quer tirar? Eu falei, eu quero. Ele não colocou o canudo no meu nariz e falou, cheira. Não, foi eu que catei por lá. Quando eu cheguei lá para fumar aquele mesclado, o rapaz falou assim, só tem isso aqui, vocês querem? Eu falei, eu quero. Quando eu comecei a fumar a pedra pura lá na lata que eu colava com os meninos, que ele falou assim, não tem maconha, vai ter que fumar na lata, você quer? Eu falei, eu quero. Não foi ninguém que me obrigou a nada, eu quis. Então sim, eu também sou consequência das minhas escolhas. E a consequência dessas escolhas que eu fiz, que eu mais louvo a Deus, foi quando eu escolhi ser esposo. Foi quando eu bati no peito e falei, Senhor, eu quero ser seu. Como dizia a música que o irmão tocou aqui hoje, eu abri o meu coração e falei, Senhor, eu quero te servir. Como eu falava no começo, você, cada um que está aqui hoje, é um milagre. Porque agora tem muitos assim sentados com você, com a latinha na mão, com baseado na boca, esperando a sua vez para entrar no prostíbulo. E hoje, vocês estiveram aqui porque decidiram dar o sim para Deus, dar o sim para Jesus. Eu sempre falo para Deus nas minhas orações, eu falo para Deus me fazer uma marionete. Você faça de mim uma marionete. Porque todos os membros meus vão estar ligados à mão dele aqui, ó. A minha perna, o meu braço, vai estar ligado aqui, ó, à mão dele. Senhor, faça de mim uma marionete. Eu quero estar em tuas mãos. E a vida de dependente de mim não é fácil. Como falava um monte, surgiu aqui algumas questões sobre o remédio, da clínica que trata com remédio. Pode ser, irmão, que em alguns casos dê certo. Pode ser. Mas eu nessa vida de dependência química minha, eu já conheci muitas pessoas que passaram por clínicas, por casas assim, à base de remédio. Não foi uma, não foi duas, não foi três pessoas que eu conheço assim, foram várias. E sabe quantas estão de pé hoje? Nenhuma. Mas eu conheci muita gente também, o dobro dessas que eu conheci, que fizeram tratamento com Deus, que tomava todo dia pela manhã a sua pílula de Deus, que acordava com Deus na boca, ia dormir com Ele. E tem muitos de pé hoje. De lá até aqui, eu permaneci. Eu também não estou aqui para falar que eu sou santo, porque eu não sou. Mas eu reconheci que sem Deus eu não sou nada. E quando eu caí, Deus estendeu a mão, falou para mim aqui, você quer voltar para o caminho ou você quer continuar aqui? Eu falei, nossa, eu vou. Eu voltei. Porque eu não conheço outro método, outro jeito para se manter só para você estar com Jesus. Eu falo isso porque teve situações da minha vida que eu negociei. Eu lembro que quando saí da chave, eu tentei que rezar o meu texto diariamente, como eu tinha aprendido. Eu levantava de manhã, não dava bom dia para Deus. Eu ia dormir, não dava boa noite. Irmão, quais foram as consequências? Qual foi? Eu caí. Eu recaí. Eu tive a recair. Porque eu tirei Deus da minha vida. Eu tirei Deus.
Eu achei novamente, eu me manipulei, pensando que eu poderia continuar sozinho. Mas novamente, aquela mania do dependente de se manipular. Manipulação é o nosso ponto forte, viu gente? Cuidado. Eu me manipulei. E a consequência não foi eu, tá com a cara no chão. Dei com a cara no chão. Fui pra lama. Mas Deus, como eu falei, não quer saber se eu estou sujo, se eu estou na lama, se eu estou na merda, se eu estou no lixo, se eu estou no inferno, ele não quer saber. Ele foi lá e me resgatou novamente. Vou vem cá, filho, seu caminho aqui, ó. E hoje eu estou aqui, louvando e bendizendo, Senhor Jesus, pela obra que Ele faz na minha vida, pela obra que Ele faz na vida de vocês, por tudo aquilo que Ele fez na minha família. Hoje, graças a Deus, eu sou casado, tenho uma mulher que me ama. E quando eu cheguei para ela, eu falei: sou dependente químico. Ela contando é engraçado, ela falou: esse menino aí, sei lá. Eu vi, mas eu sou dependente químico, tal, porque eu ia na chácara, né? Ela queria saber como é que funcionava, o que era a chácara, não só para ela que era a chácara. Foi onde eu comecei a contar para ela, né? Eu falei: não, porque assim, eu sou dependente químico. Aí ela foi escutando, eu contando a história para ela. Ela falou que chegou em casa desanimada, falou: meu Deus, não acredito, mais um. Mais um. E ali ela foi conhecendo a minha vida, foi conhecendo a minha história, foi me acompanhando. Foi indo na chácara comigo. Fico triste porque ela não pôde estar aqui hoje. Fico chateado que ela ficou em casa. Queria que ela estivesse aqui porque ela também faz parte da minha vida, faz parte do meu testemunho. Mas quando eu falava, Deus não quis saber se eu merecia ou não. Ele me deu uma mulher que falou assim: ó, estou com você. Estou com você. E quando eu já estava com ela, eu tive deslize também. E ela poderia também ter falado assim: ó, que a tua vida não é isso que eu quero para mim, não. Não é. Tá certo, na hora ela ficou com raiva, xingou, falou, não tinha a razão dela. Mas ela falou para mim assim: eu estou com você. A gente vai passar o que tiver que passar juntos. E Deus me deu força, nos deu serenidade, humildade, e hoje a gente está aí. E tem pouco tempo que a gente está junto, a gente vai fazer 3 anos agora, em dezembro. Mas graças a Deus são 3 anos de muita felicidade. E agora em fevereiro, Deus veio me presentear com um filho, o nome dele é Samuel, completa 4 meses de vida hoje. Dia 16, 4 meses de vida dele. E cada vez que eu olho para ele, ou ele dormindo, ou ele brincando comigo, rindo, e a turma aí com essa técnica, mostrando a língua já está. Eu olho para ele e vejo, eu lembro de cada vez que eu pensei em desistir. Lembro lá na chácara, quando eu arrumava as malas do meu coração e falava: vou embora, que eu não preciso disso. Será que se eu tivesse desistido, eu estaria aqui hoje? Será que eu estaria vivo? Será que eu teria uma família? Será que eu teria um filho? Será? Fica na dúvida, né? Coitado. Mas eu não desisti. E não desistirei jamais. Como eu falava, o meu propósito foi servir a Deus. Como eu falava também no começo, eu vou hoje por minha vontade, a vontade dele. Então eu quero dizer para vocês: é isso. É procurar se manter em Deus. Em Deus. Só Ele vai te manter firme, só Ele vai te manter forte, só Ele dá a vida. É Jesus, é Deus que nos deu a vida. Quero agradecer a vocês por ter me dado essa atenção,
e principalmente por darem seu sim a Deus. O que a gente precisa é disso. Pessoas que dêem o sim a Deus. Pessoas que aceitem nossa missão. Sede sóbrios. Ontem, quando a Roberta foi se trocar, eu lembro que ela pegou a camisetinha dela e veio, e eu falei para ela assim: eu também vou pôr minha farda, que é a camiseta do Sede Sóbrios. Porque quando eu coloquei nos pés de Jesus que eu quero servir a Ele, eu também coloquei essa missão. Sede Sóbrios. Eu quero servir essa missão. Então, pode ser pano, rasga, apodrece, mas é a minha farda, é a minha armadura. Isso aqui é só um pano, a armadura mesmo é espiritual. Aquilo que eu trago no meu coração, Sede Sóbrios. Aquilo que cada um vai carregar no seu coração. Amém? Amém. Obrigado. Que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser